tema do nosso programa de hoje é divulgação científica. E quem está conosco no estúdio é Franklin Rujanek. Franklin é biomédico, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista que faz divulgação científica há bastante tempo. Tudo bem, Franklin? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. A minha trajetória, na verdade, não é nenhum exemplo de um plano feito desde a infância, né? Isso não aconteceu. Na verdade, eu tinha um sonho, que era um sonho assim, bem romântico, de ser piloto comercial. E eu comecei, inclusive, a voar lá em Nova Iguaçu para pegar minha carteira de piloto privado, etc. E, na época, eu estava com uma vida tão confusa, que é comum entre os adolescentes ou pós-adolescentes, e eu acabei sendo convencido pelos meus amigos de rua, através de pressão de grupo, pura e simplesmente, a fazer engenharia. E eu fiz o vestibular da engenharia, mas eu não era um bom estudante e não passei no vestibular. E eu fiquei depois muito chateado com a ideia de ter que refazer o vestibular. E então eu vi o anúncio no jornal do edital do concurso da UERJ. E eu falei, ué, por que não? Eu estava bem preparado em matemática, física e química, mas não em biologia. Então eu fui a uma livraria, comprei um livro de biologia, li, gostei, achei interessante, fiz o vestibular, passei e gostei e fiquei. Uma coisa é entrar na biologia, outra coisa é começar a fazer ciência, fazer pesquisa, né? Isso foi na UERJ também? Começou na UERJ, graças ao Dr. Emílio Francischetti, que voltava dos Estados Unidos com um projeto de hipertensão arterial e buscava estudantes de iniciação científica. Então, literalmente, nós organizamos lá o laboratório e nós participamos de um projeto sem muito treinamento na parte prática, né? E era uma época em que não havia pesquisa lá na Faculdade de Ciências Médicas, e isso em si só foi uma revolução, você fazer pesquisa num local onde ninguém faz. Mas nós trabalhávamos num ambiente muito precário. Eu me lembro, não tínhamos ar-condicionado e em alguns experimentos nós fazíamos sem camisa, né? Quer dizer, então era uma época pioneira mesmo. Mas começou ali, depois eu fui para o Instituto do Câncer, depois eu viajei, fui para a Dinamarca, onde eu fiz uma pós-graduação, trabalhando em transporte e membranas, foi a minha grande experiência no estrangeiro. Depois eu fiz o doutorado na Inglaterra, e nessa época, então, eu me identifiquei muito com o país, gostei muito do ambiente e realizei o pós-doutorado também na Inglaterra. Depois eu voltei para o Brasil, fiz concurso na UFMG e dei prosseguimento ao trabalho durante 4 anos e depois eu vim transferido para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estou até agora. E no exterior você ficou quanto tempo no total? Se eu somar tudo, dá uns 12 anos mais ou menos, entre idas e vindas, né? Mas foi um período bastante importante da minha vida e eu tive contato com outro tipo de pensamento, principalmente no que diz respeito à ciência. E a divulgação científica, quando é que começou para valer na tua vida? Ela começou praticamente quando eu me encontrava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e de maneira informal. De novo, não houve nenhuma intenção. Eu comecei a contribuir um pouco com a revista Ciência Hoje, através de alguns artigos que eu enviava, né? E a frequência aumentou um pouco, e isso foi se consolidando cada vez mais, e eu acabei sendo oportunamente convidado para fazer parte da diretoria, quando eu então formalizei a minha contribuição e o meu próprio pensamento com relação à divulgação científica. Você está há pelo menos 10 anos como diretor do Instituto de Ciência Hoje. Exatamente. Então, nesse período, né, eu então aprendi como se faz, né, qual o aspecto mais formal, né, da produção de divulgação científica, e comecei também a moldar um pouco minha própria ideia sobre o que é a divulgação científica. E como é que você acha que está hoje em dia a ideia da comunidade científica em geral em relação à divulgação? Porque eu acho que no começo havia uma certa estranheza entre essa atividade, sobre essa atividade. Existe sempre aquele ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina ou divulga. E, na verdade, isso está mudando um pouco, né? Então, essa reticência que havia um pouco na comunidade científica se devia mais ao fato de uma certa
dificuldade em dedicar tempo à divulgação científica frente aos deveres e às metas que cada um tem já ligado ao laboratório. E às vezes era difícil convencer, por exemplo, um cientista a contribuir com artigos, né, sobre o seu trabalho, porque nesse momento a divulgação científica era vista mais ou menos como secundária ao trabalho que é feito no laboratório, a produção propriamente dita de conhecimento. E então eles não davam muita importância a isso. Então agora isso começou a mudar e as próprias agências de fomento agora incentivam esse tipo de atividade, porque eu acho que todos começam a reconhecer que essa é a maneira da gente atrair e renovar o quadro de cientistas no país. E quer dizer, você tem várias formas de divulgar a ciência, né? Você tem a revista, você tem o rádio, você tem o vídeo. Como é que você acha que isso está mudando também? Porque no começo, pela própria história da Ciência Hoje, era muito em cima da revista Ciência Hoje, né? Mas hoje em dia você tem outras mídias, né? Como é que você vê essa evolução? Eu acho que é uma evolução natural, mesmo frente à própria evolução da mídia, né? Quer dizer, hoje nós temos recursos, né, que não existiam no passado, né, e a gente se dedicava na época mais ao recurso impresso, que era o que existia, né, que cada vez mais está se tornando caro, lento, né? Então eu acho que nós todos estamos nos adaptando a esses recursos, né, principalmente também no que diz respeito à imagem. Os recursos agora ligados a produções eletrônicas, online, né, são absolutamente incríveis no sentido do que você pode acrescentar ali e que torna o produto muito atraente, né? Nesse sentido, então, nós estamos acompanhando o que acontece no cenário internacional, no qual eles já utilizam esses recursos há muito tempo e nós estamos começando a fazer isso. Então, está mudando nesse sentido. E eu tenho a impressão também que hoje em dia, com a informática de uma maneira geral, o jovem, principalmente, ele está muito antenado a esses dispositivos, né, que acompanham praticamente o dia inteiro da pessoa. E nós temos que usar esse tipo de situação para tornar a divulgação mais eficiente, né, podermos propagar a ciência, né, até nos rincões aí mais remotos do país. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a divulgação científica que é feita atualmente no Brasil, em termos de impacto social? Eu diria, no momento, em torno de 6 ou 7. Isso de uma maneira bastante conservadora também. Uma outra questão que sempre aparece quando a gente está falando de divulgação científica dos cientistas é o que é a divulgação, o que é a autopromoção, né? Como é que você vê essa questão? Isso é um problema ou não? Eu acho que ainda não é, porque o que eu acho que nós temos que nos preocupar no momento é em firmar, né, consolidar bem a divulgação científica, que é fácil separar da autopromoção. A divulgação científica transcende o seu próprio trabalho, né? Ela é uma ação que percorre todas as áreas da ciência e isso, obviamente, não inclui necessariamente o seu trabalho. Então, nesse sentido, se a pessoa se conscientiza do que existe em ciência no momento, ou dos grandes marcos de evolução da ciência, se a gente consegue contagiar as pessoas que nos acompanham com relação a essas várias etapas, isso já é uma missão muito bem conseguida. Legal. Estamos finalizando aqui. Uma pergunta comum aqui do programa é o que te faz dizer uau na vida? Eu me emociono muito quando eu consigo acompanhar o processo intelectual que leva a uma grande descoberta. Então, eu sou um leitor assíduo de biografias, né, e de temas que, obviamente, são interessantes, e o momento, a transição, a construção da hipótese, aquele momento eu acho assim fantástico. Isso me faz dizer uau. E se eu puder concentrar isso, então, em evolução, que é uma história antiga, né, dramática, né, ou então a história do DNA, que é também igualmente dramática, aquela transição na qual um modelo se constrói, eu acho isso muito emocionante. Eu diria uau. Legal. Então, Franklin, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Você tem algum recado para dar para o nosso internauta? Bom, antes eu queria agradecer pela oportunidade. O recado que eu daria ao internauta é: se você tiver talento, curiosidade
vontade de ter uma vida sem rotina, você deve fazer ciência. Ciência tem, além de você adquirir o conhecimento, você vai ter momentos de extrema alegria, alguns momentos de depressão também, mas da forma geral você vai participar de uma atividade internacional, você vai ter vários irmãos no mundo inteiro e você deve perseguir essa sua vontade com toda a força que você tiver. Vale a pena. Franklin, obrigado mais uma vez aqui, um prazer você estar aqui conosco e até a próxima. Eu agradeço também o convite.